É dizer que um estuprador, um latrocida, tem que ter pena de morte para um filho da puta desse? Isso é discurso de ódio? Agora, a esquerda defender o aborto indiscriminado, assassinar um bebê indefeso, com essa história, meu corpo, minhas regras, pode ser o seu corpo, mas a partir do momento que engravidou, é um outro corpo, é uma outra vida. Isso não é ódio? Isso não é ódio? Eu também aqui, o deputado Marcos Feliciano foi chamado de sujeito. Não é sujeito. É um deputado eleito pelo povo, representante do povo, que tem todo o direito de expressar a sua opinião. E a minha opinião é que casamento é entre homem e mulher. Vão me chamar de homofóbico, de transfóbico, mas o que eu aprendi com meu pai e minha mãe, e o que eu aprendi na palavra de Deus é que Deus fez um homem e uma mulher. Ou fez o quê? Deus fez o homem e uma mulher. Ponto final. E casamento é entre homem e mulher. Podem chorar, pode fazer o que vocês quiserem. Essa é a verdade. É o quê, cara? Fala aí. Você quer falar, deputado cara? Gilvan. Bota teu nome na eleição. Deputado Gilvan. Deputado, vem falar. Mas fala aí. Você quer falar o quê? Visite o quê? Não, Deputado Gilvan. Qual é o seu nome? Fala aí, cara. Por gentileza, deputado. Fala aí. Fala aí. Deputado. Fala aí, cara. Fala vocês aí. Não quero esquerdista meu. Deputado, eu peço só a gentileza do senhor se atentar, que já foi incluído no seu tempo, o tempo da delegação que chegou aqui pra gente. Problema nenhum, sem problema nenhum. Agora dizer aos esquerdistas que estão aí, eu quero que vocês se explodam. Tô pouco me lixando pro que vocês pensam ou deixam de pensar. Quem defende... Deputado, só um instante, que eu preciso fazer essa retificação. Já há algum tempo eu venho deixando passar, mas eu quero colocar a ordem nesse espaço. Eu acho que eu só peço... Não, eu peço que o senhor se atente... Não. O que eu não estou chamando a atenção, eu só quero fazer aqui... Referente ao artigo 3º do Código de Ética do Decoro Parlamentar desta Casa. No artigo 5º, praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar por palavras o outro parlamentar ou a mesa ou a comissão ou os respectivos presidentes dos espaços. Eu estou fazendo essa retificação por conta da linguagem imprópria. Eu quero só fazer esse adendo, porque eu acho que é importante. Nós temos aqui um compromisso com a população brasileira, com a sociedade brasileira que nos acompanha. Eu gostaria de manter um nível elevado, onde a discordância de pensamento, ela não tem problema algum, desde que nós nos mantemos dentro de uma perspectiva da ética e do respeito com o outro. Primeiro que eu não tenho medo do Conselho de Ética. Se quiserem me colocar no Conselho de Ética pelo que eu falo, podem me colocar, sem problema nenhum. Se quiserem me colocar no Conselho de Ética pela minha opinião de parlamentar, pode me colocar, não tenho medo. O artigo 53 é bem claro, mas estão rasgando a Constituição o tempo inteiro. Nenhum deputado e senador pode ser responsabilizado civil e criminalmente por quaisquer, está na Constituição, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O Conselho de Ética não pode estar acima da Constituição Federal. Agora, eu, com todo respeito, eu não aceito essa chamada de atenção da presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu sou bem respeitoso, por quê? Porque eu já fui chamado aqui nessa Comissão de Direitos Humanos pela deputada Érica Cocai de homofóbico e não vi pela presidente nenhuma chamada de atenção. O deputado Hélio Lopes já foi chamado aqui de capitão do mato. Também foi deixado. Pô, a esquerda pode tudo. E nós vamos ser tolhidos? Não vamos. Ninguém vai delimitar ou cercear a palavra de nenhum parlamentar. Só fica restrito, e foi isso que coloquei aqui com base no artigo que li, por conta das palavras de baixo calão, quando são palavrões proferidos, somente isso. Acho que é necessário elucidar isso para que a gente tenha um compromisso também com a verdade nesse espaço, que é algo que eu faço questão de prezar. É uma pena que os valentões falam e saiam o tempo todo. O deputado começou dizendo: a minha opinião, Deus fez o homem e a mulher. A opinião do deputado não importa, não interessa. Ninguém liga para a opinião do deputado. O deputado que manifeste a opinião dele na casa dele, nos espaços dele. O parlamento não deve ser conduzido pela opinião ou pela moral das pessoas. O parlamento deve ser conduzido pelas necessidades populares, pela Constituição, pela legislação e pelo interesse do povo, e não pela opinião de um deputado ou de outro, que tem audácia em falar em liberdade individual para defender o armamento, mas quer invadir a liberdade individual de pessoas decidirem com quem elas querem casar, com quem elas querem amar, com quem elas querem se deitar. O nível da hipocrisia é tamanha que aí, para defender armamento, preza-se, invoca-se o discurso da liberdade individual. Mas para defender a liberdade da vida, para defender o direito constitucional ao casamento, para defender o direito à família, aí dane-se a liberdade individual. O que vale é a preciosa opinião do deputado, o alecrim dourado que tem a sua opinião e quer colocá-la sobre o direito das pessoas, ou o próprio pastor, ou pseudo-pastor, sei lá eu, que se diz, que fez uma fala aqui parecendo um lobo em pele de ovelha. Pobre coitado, esta comissão tem atropelado o debate público,
Esta comissão não tem convocado as audiências. O nível de cinismo, hipocrisia e maldade desta gente para atropelar direitos de uma comunidade que eles odeiam. O deputado vive dizendo de forma ressentida ao pobre coitado que foi xingado, chamado pela deputada Érica Cocai de homofóbico. Eu quero reiterá-la, para quem sabe ele possa dividir, porque negar o direito de pessoas LGBTs, fazer as falas que ele recorrentemente faz dentro desta comissão, o coloca assim no lugar de uma pessoa homofóbica, o coloca assim no lugar de uma pessoa com práticas racistas, e nós não vamos medir esforços e muito menos palavras na manutenção dos nossos direitos. Nós temos um compromisso claro. Nós não estamos aqui para fazer essa disputa ideológica, esse terrorismo que eles fazem. Nós estamos aqui para dizer que existem pessoas na sociedade brasileira que morrem até hoje pela cor da sua pele, pela sua identidade de gênero, pela sua orientação sexual, e que deputados como esse acham que a sua opinião podem estar acima da lei e acima da vida. Acham que a sua opinião podem servir de instrumento para negar que pessoas tenham o alcance dos seus direitos. É cruel, é bárbaro, é covarde. Falam e saem. Saem porque não tem sequer a maturidade de continuar ouvindo os contra-argumentos. Traz uma meia dúzia de gente aqui para ficar filmando a gente como se nós fôssemos nos constranger. Tem câmera para todos os lados. Nossa opinião é clara, nossa opinião é franca. Nós não temos medo da intimidação nem dos deputados e nem da trupe golpista que eles trazem aqui. Agora, querer fazer esse malabarismo retórico, querer confundir a sociedade para atacar direito de grupos vulneráveis e minorizados na sociedade brasileira, nós não permitiremos, nós não aceitaremos. Nós estamos falando do primeiro país do mundo que nos mata. Nós estamos falando que nós não temos direito ao trabalho, à moradia, ao afeto, à comida, e não vamos permitir que o parlamento se organize para discutir os nossos direitos baseado em opinião. Vá dar a sua opinião na sua casa, vá dar a sua opinião na sua igreja, vá dar a sua opinião com os seus vizinhos, com os seus amigos, com quem lhe interessa. Aqui é lugar de fazer lei, aqui é lugar de ter compromisso com a vida das pessoas e não de dar opinião. E aí eu volto a dizer, a opinião só vale quando é pro lado de cá, porque quando é pro lado de lá, aí é liberdade individual, aí é não sei o que, aí é não sei o que lá. Tudo isso, presidente, para concluir, nesses poucos minutos que me resta, que é: nós, de forma muito corajosa, apresentamos o relatório em defesa das uniões homoafetivas nesse país, para que a nossa comunidade tenha direito ao casamento, para que a nossa comunidade tenha direito à cidadania. E nós não estamos fazendo um debate religioso, nós estamos fazendo um debate de Estado, porque esta é uma casa laica e esta é uma casa do Estado. Nós estamos querendo garantir que haja acesso à pensão, à aposentadoria, a plano de saúde, à visita e a uma série de outros direitos que muitas vezes são violados pelo não reconhecimento do casamento civil igualitário. Seguiremos defendendo os nossos direitos, seguiremos defendendo a democracia, seguiremos defendendo a vida e não permitindo que essas opiniões contra a nossa vida prevaleçam e ganhem força no parlamento brasileiro. Quero parabenizá-la pela brilhante e corajosa condução que tem feito dos trabalhos desta comissão de forma respeitosa, garantindo que todos possam falar, garantindo a isonomia dos trabalhos, mas não permitindo que se confunda ataques e malabarismos retóricos com a discussão sobre dignidade, cidadania e direitos, que é o compromisso e o papel desta Comissão de Direitos Humanos. É isso, presidente. Obrigada. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna para fazer um anúncio dos mais importantes. O que motivou a vitória do presidente Lula? Cuidar do povo mais pobre, do povo trabalhador. Eu subo a essa tribuna para anunciar que a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, acaba de anunciar que o Brasil está próximo de deixar o mapa da fome novamente, senhor presidente. Esse é o motivo da vida do presidente Lula. Cuidar dessas pessoas. Eu vou transmitir esse meu discurso nas redes sociais e peço para vocês compartilharem, porque essa notícia nos deixa muitíssimo animados. É a nossa causa, é a nossa luta. Cuidar do povo mais pobre do país é o compromisso do presidente Lula. E os números são fantásticos, porque veja, nós chegamos no final de 2022 com 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar e nutricional grave. 33,1 milhões de brasileiros. Sabe para quanto caiu?
8,3 milhões de brasileiros. Não é qualquer queda. Essa é a diferença de um governo com Bolsonaro. Os senhores lembram aquela fila do osso? E do governo do presidente Lula? Hoje, nós chegamos a 3,9% da população nessa situação de insegurança alimentar e nutricional grave. Na verdade, houve uma queda gigantesca desses números, de 33 milhões para 8,3 milhões, e nós vamos sair do mapa da fome. Nós vamos chegar a menos de 2,5%. Isso não acontece por acaso. Isso acontece por um conjunto de políticas públicas introduzidas e recuperadas pelo governo do presidente Lula. Primeiro, a gente voltou à política de valorização do salário mínimo. Temer e Bolsonaro acabaram com isso. Pois bem, o salário mínimo já subiu 6% acima da inflação no período. E quero chamar a atenção do impacto desse aumento do salário mínimo na Previdência Social, no benefício, no BPC, benefício de prestação continuada, no seguro-desemprego. É uma rede de proteção que vai se criando pelo país. Associado a esse aumento do salário mínimo, tivemos sim a redução da inflação. A inflação que chegou em 2022, no governo Bolsonaro, em abril de 2022, a 12%. Caiu. Fechamos o ano passado em 4,62%. Agora, no acumulado dos 12 meses, está em 4,2%. Foi uma transformação muito grande. Tem mais, pessoal. Bolsa Família turbinado. Olha, no último ano do governo Bolsonaro, o benefício médio do Bolsa Família era R$ 394. Em 2023, aumentou para 670. Agora, em 2024, a média está 682, porque o Bolsa Família turbinado é de R$ 600, mas tem R$ 150 para cada criança de até 6 anos. E tem R$ 50 a mais para uma mãe gestante, ou para quem tem criança ou adolescente de 7 a 18 anos. Então, valorização do salário mínimo, Bolsa Família turbinado, tem mais, isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Não era isso. O compromisso do Lula é chegar até R$ 5 mil. Isso sobra mais dinheiro no bolso do trabalhador. Teve o desenrola, que abateu muitas dívidas. O fato é que tudo isso significou um aumento de renda, só em 2023, dos trabalhadores de 11%. 11% de aumento de renda dos trabalhadores. Agora, quero chamar a atenção, deputado Luiz Couto, deputada Benedita. Sabe qual foi o aumento de renda dos 5% mais pobres? 38%. E eu fico vendo gente da imprensa, economistas, dizendo o problema do Brasil é a vinculação do salário mínimo com a Previdência. Coisa alguma. É isso que está nos levando a tirar o Brasil do mapa. Parabéns, presidente Lula. Eu tenho muito orgulho de estar aqui como deputado defendendo essa sua causa. Porque não é qualquer coisa que nós estamos anunciando. Nós estamos anunciando que o Brasil vai sair do mapa da fome. Que de 33 milhões de brasileiros que passavam fome em 2022, caiu para 8,3 milhões e vai continuar caindo com o presidente Lula. A forma que a deputada Érica Hilton humilha gente cretina vale a pena assistir. Érica domina a arte da oratória, expõe verdade com precisão. É impossível não aplaudir. É uma pena que os valentões falam e saiam o tempo todo. O deputado começou dizendo: a minha opinião, Deus fez o homem e a mulher. A opinião do deputado não importa, não interessa. Ninguém liga para a opinião do deputado. O deputado que manifeste a opinião dele na casa dele,
nos espaços dele. O parlamento não deve ser conduzido pela opinião ou pela moral das pessoas. O parlamento deve ser conduzido pelas necessidades populares, pela Constituição, pela legislação e pelo interesse do povo, e não pela opinião de um deputado ou de outro, que tem audácia em falar em liberdade individual para defender o armamento, mas quer invadir a liberdade individual de pessoas decidirem com quem elas querem casar, com quem elas querem amar, com quem elas querem se deitar. O nível da hipocrisia é tamanha que aí, para defender armamento, preza-se, invoca-se o discurso da liberdade individual, mas para defender a liberdade da vida, para defender o direito constitucional ao casamento, para defender o direito à família, aí dane-se a liberdade individual. O que vale é a preciosa opinião do deputado, o alecrim dourado que tem a sua opinião e quer colocá-la sobre o direito das pessoas. Eu ficaria horas escutando Érica Hilton. A fluência e a eloquência refletem o domínio sobre o tema. Eu tenho muito orgulho da deputada Érica Hilton. E você? Daiada, olha quem veio deixar um recadinho pra vocês, ó. Meu casca de bala, meu fã, o melhor ministro que o Brasil já teve. E outra coisa, vai ser presidente, viu? Ei, Gadaiada! Ele veio deixar um recadinho pra vocês. Vocês que estão eufóricos aí nas redes sociais com essa questão de Xandão, ele vem deixar um recadinho pra vocês. Vê aí se vocês conseguem compreender, né? Porque é complicado vocês compreenderem alguma coisa. Receba. Confesso que desde ontem à noite até aqui não consegui encontrar em que capítulo, dispositivo, preceito isto viola qualquer tipo de determinação da nossa ordem jurídica. Por isso, ministro Alexandre, sei que Vossa Excelência caminha absolutamente em paz com a sua consciência e caminha com essa convicção de que os procedimentos feitos foram o estrito cumprimento do dever legal. Ei, Gadaiada, deve ser muito ruim, né? Vocês terem tanto trabalho para criar narrativas e nada dá certo, né? Eu tô ficando com pena já. Beijinho no chifre. Galera, e dessa vez a lapada no Pablo Bossal ficou por conta de ninguém menos que o presidente Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista para uma emissora de rádio, foi questionado sobre a postura que o elemento Bossal vem adotando nos debates, e o presidente Lula praticamente destruiu o Bossal e mandou um recado para o Guilherme Boulos. Dá uma olhadinha só. As pessoas não dão mais importância para o argumento, as pessoas dão menos importância para a bobagem que se fala, porque isso é a grande maioria de comportamento de uma rede que a gente chama de rede social, mas que de social não tem nada. É uma rede digital, onde predomina a mentira, onde predomina a fake news, onde predomina a maldade. Um cidadão que não tem coragem de olhar na tua cara e dizer o que ele pensa de você, ele se tranca no quarto dele, pega um celular e achincalha a sua vida, da sua família, mente o tempo inteiro. Sim. É isso que acontece com esses candidatos, que de repente fazem milagre, 1,5 milhão de votos, 2 milhões de votos, 3 milhões de votos, ou seja, esses caras não têm 2 minutos de argumento para discutir um problema social, não tem 3 minutos para discutir um problema econômico. Então, eu acho que o trabalho que o Boulos tem que fazer é não dar importância para um cidadão daquele tipo. Não tem nem que fazer pergunta para ele, nem responder pergunta. Sabe? Deixa ele falar o que ele quiser. Se não fica 1 hora de um debate que se resume numa musiquinha feita no fim. Não tem os debates. Os debates estão ficando deteriorados porque deteriorados estão os candidatos. Tudo indica que o Bossal se tornou uma persona não grata para o presidente Lula. Porque quando você vê o presidente Lula chamando alguém de cidadão, como ele faz com o Roberto Campos Neto, é porque a pessoa já não desce mais para ele. E vejam também que ele detonou, que ele destruiu o Pablo Bossal sem citar o nome dele. Porque o presidente Lula é um mestre na arte da política. E realmente o Bossal não sobreviveria mais que 2 minutos em um debate de argumentos com o presidente Lula. Eu concordo plenamente com esse comentário do presidente Lula. Os políticos estão cada vez mais deteriorados. Mas infelizmente a qualidade dos políticos é o reflexo da qualidade da nossa sociedade, porque os políticos nada mais é do que uma amostra da sociedade. Só numa coisa que eu vou discordar aqui: Pablo Bossal não é um cidadão, ele é um elemento. Agora, sobre a afronta que ele fez ao Guilherme Boulos no debate do Estadão, mostrando a carteira de trabalho, eu teria feito diferente. Pegaria a carteira de trabalho dele, pegaria uma caneta, assinaria e falava: agora sim, você pode sair do mundo do crime e trabalhar de maneira formal. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e aproveite para me seguir.
Aí, gadaiada! Ei, gadaiada! O famoso de vocês, o ídolo de vocês, o Gota Serena, tá gostando muito dessas postagens sobre ele não, viu? Inclusive, ele já tá até defendendo o mito. Ele disse que foi a organização que não trabalhou direito, que colocou inseguranças, que não conhecia os artistas como ele e as pessoas famosas como ele, por isso que ele foi barrado. Agora precisa alguém dizer a ele que ele foi barrado porque, ó, porque não tem dinheiro, que só entrou lá, olha, quem tem. E ele é famoso de quê mesmo? Eu vou até procurar saber. Veja o vídeo. A admiração que eu tenho por ele não vai acabar por aqui, ou por conta de irresponsabilidade de donos de eventos que contratou os mal profissionais para atender os artistas e as pessoas importantes que tiveram lá no momento. É só uma notinha, um bocado de aparecedor com a minha imagem. Eu não deixo o meu homem. Eu não deixo o meu homem. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui: votar, título de eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Gente, parem de postar o Gota Serena. O que é que vocês querem com isso? Ficar famosos igual a ele, é? Só pode. Beijinho no chifre, gadaiada. Galera, e o Pablo Bossal levou uma lapada do presidente Lula. O presidente Lula teve hoje numa entrevista de rádio e não perdoou, mandou direto na lata do Bossal. Ele ainda aproveitou para dar algumas dicas e mensagens pro Guilherme Boulos, principalmente quando foi enfrentar o Bossal nos debates. Dá uma olhadinha só. As pessoas não dão mais importância para o argumento, as pessoas dão menos importância para a bobagem que se fala, porque isso é a grande maioria de comportamento de uma rede que a gente chama de rede social, mas que de social não tem nada. É uma rede digital, onde predomina a mentira, onde predomina a fake news, onde predomina a maldade. O cidadão que não tem coragem de olhar na tua cara e dizer o que ele pensa de você, ele se tranca no quarto dele, pega um celular e achincalha a sua vida, da sua família, mente o tempo inteiro. É isso que acontece com esses candidatos, que de repente fazem milagre, 1,5 milhão de votos, 2 milhões de votos, 3 milhões de votos, ou seja, esses caras não têm 2 minutos de argumento para discutir um problema social, não tem 3 minutos para discutir um problema econômico. Então, eu acho que o trabalho que o Boulos tem que fazer é não dar importância para um cidadão daquele tipo. Não tem nem que fazer pergunta para ele, nem responder pergunta. Sabe? Deixa ele falar o que ele quiser. Se não fica 1 hora de um debate que se resume numa musiquinha feita no fim. Não tem os debates. Os debates estão ficando deteriorados, porque deteriorados estão os candidatos. E de fato, figuras como Pablo Bossal não têm argumento nenhum. Se pegar 5 minutinhos de debate sobre qualquer política pública e tirar a lacração de internet, o silêncio vai reinar por parte do Bossal. De fato, ele está sendo, como disse o Boulos, o padre Kelmon desse debate, dessas eleições para a Prefeitura de São Paulo. A preocupação por parte dele, inclusive, está sendo muito mais lacrar, gerar corte, tumultuar, do que efetivamente apresentar propostas para ser vencendo a característica chave da extrema-direita. Só falar. Mas fala que propõe solução? Não tem. Agora fala que agride os outros, que causa tumulto, aí ó, tá indo de sobra. Qualquer perfil da extrema-direita que você entrar aí é o que você mais vai achar. E aí eu já vou perguntar pra você, o que você achou dessa lapada do Lula? Acha que ele pegou leve ou acha que ele deveria ter sido mais pesado? Compartilha também esse vídeo, não esquece de me seguir também para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Não apareceram as atas das eleições? Então não tem reconhecimento. Lula bate de frente com Maduro e garante que não vai reconhecer a eleição da Venezuela e que Maduro, o presidente que teria sido reeleito, deve explicações. Presidente Lula deu declarações nesta quinta-feira, 15 de agosto, reafirmando o posicionamento da diplomacia brasileira de não reconhecer o resultado eleitoral da Venezuela proclamado por Maduro e pelo Conselho Nacional Eleitoral daquele país. Por quê? A razão é simples. As atas eleitorais, os boletins de urna, para você compreender melhor, como aqui no Brasil nós costumamos chamar, não foram divulgados, não apareceram. O que se tem divulgado é o que a oposição conseguiu catar e divulgar.
E de acordo com o que a oposição mostrou, se não foram fraudados, Maduro não ganhou a eleição. Pois, muito bem, Lula mostra de que lado está. Está ao lado da democracia. Está ao lado da verdade. Se Maduro não apresenta as atas, se a Venezuela não apresenta as atas, não se reconhece as eleições. E agora estão falando em pressionar o governo venezuelano a fazer uma nova eleição. Tá, mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu tô rindo à toa. Vocês viram a nova dos bolsominions pedindo impeachment do Xandão? Pois é, eles estão falando que o Xandão usou de informações privilegiadas e conduziu a investigação contra os bolsominions aí, tá? Falando que tinha que fazer dessa forma, de outra forma. Aí o que aconteceu? Ele foi ontem lá no Supremo e disse: eu fiz porque eu sou o condutor do inquérito e o Procurador-Geral da República, o Gonê, está aqui do meu lado, falou que eu posso fazer. E o Gonê foi e falou assim: olha, tá certo, ele poderia fazer o que fez. Mas aqui, bolsominions, deputados, senadores, peçam o impeachment do Xandão. Você sabe por quê? Nós vamos colocar um outro no lugar do Xandão. O Lulinha vai colocar um cara extremamente favorável ao governo Lula. Tira ele, tira o Xandão, vai lá, tenham coragem, vão lá. Galera, os bolsominions estão achando que mudou toda a história do Alexandre de Moraes e tal, por causa do Glenn Greenwald, a Folha. Gente, não tem nada a reportagem. Relatório de coisa pública que o estagiário poderia fazer. Cria vergonha na cara, bolsominion. Nada, só espuma. E o Glenn deve entender bastante de direito lá nos Estados Unidos, mas do TSE ele não sabe nada. O TSE tem poder de polícia. Alexandre de Moraes é presidente do TSE e ministro do Supremo, responsável pelos inquéritos que está investigando essa gente. Informações públicas. Então, assim, sinceramente, muita espuma, factoide para bolsominion ir lá pro Congresso. Bolsonaro! Não vai ter anistia, vai pra cadeia, vai ser denunciado logo. É disso que se trata. Vocês estão apavorados e estão tentando ali criar, né, essa cortina de fumaça, mas não vai dar certo. Os ministros do Supremo mandaram a resposta já, inclusive Flávio Dino mandou um recadinho dele. Olha só. Como disse o deputado Fausto, nesse momento ele é acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumpriu o seu dever. Em relação a certos parâmetros de organização do mundo, aquele que cumpre o seu dever é atacado. E nós estamos, queridos colegas que aqui estão, diante da inusitada situação em que se questiona o exercício de ofício do poder de polícia. Eu lecionei direito administrativo por algumas décadas e confesso que me sinto assim muito impactado por esse questionamento em que o Tribunal Superior Eleitoral exerce o poder de polícia, manda elaborar relatórios, esses relatórios são acostados a autos concretamente existentes e isto é visto como violação de rito. Confesso que desde ontem à noite até aqui não consegui encontrar em que capítulo, dispositivo, preceito, isto viola qualquer tipo de determinação da nossa ordem jurídica. Por isso, ministro Alexandre, sei que Vossa Excelência caminha absolutamente em paz com a sua consciência e caminha com essa convicção de que os procedimentos feitos foram o estrito cumprimento do dever legal e, por isso mesmo, obviamente, isto perecerá tal qual as espumas das ondas que se chocam contra a praia. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me siga para mais conteúdo como esse. A casa do ditador desgraçado da toga, Alexandre de Moraes, caiu. Amém, pastor. Nada como começar uma manhã em oração, com a palavra ungida e abençoada do grande Silas, o representante dos apóstolos de Bolsonaro na terra. É tudo muito diferente. Essa alegria que toma conta do coração da pátria verde e amarela após a decretação das informações de Alexandre de Moraes transborda o nosso coração, que é cheio de amor, representado pelo nosso grande Silas. Meu Deus, esse é o pastor
Imagino que eles falam que é ruim mesmo. É isso. Inversão de papéis? Não. A igreja de hoje em dia é exatamente isso. Muito ódio travestido de prosperidade, amor ao próximo e principalmente a carteira dos irmãos. Ótimo dia e que Deus faça justiça. É isso.